Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje é sobre radiciação. A gente vai aprender um pouco sobre como que a gente opera na radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Um exemplo disso é a raiz de 4 é igual a 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2, que é igual a 4, né? Como se eu fizesse o inverso da potenciação. Na raiz, a gente tem a raiz enésima. Quando eu digo que quando eu dou um valor a n, né? O n será o meu valor qualquer que a questão me pedir. E a raiz e dentro da raiz eu tenho a. Então, a raiz de n, a raiz de a é igual a b. Então, o número n é chamado de índice. O n é o índice da raiz. O número a é chamado de radicando, que é o que está dentro da raiz. O número b é chamado de raiz, que é o meu resultado, né? E a expressão raiz, n raiz de a, é o radical completo da raiz que eu estou procurando. Ó, raiz quadrada. A raiz quadrada de um número positivo, a, é o número positivo que elevado ao quadrado dA. Ou seja, um exemplo disso é a raiz de 9. Qual é a raiz de 9? É 3. Por quê? 3 elevado ao quadrado é igual a 9. A raiz de 36 é 6, porque 6 elevado ao quadrado é 36. A raiz de 49 é 7, porque 7 elevado ao quadrado é 49. A raiz de 81 é 9. A raiz de 1 é 1. A raiz de 0 é 0. A raiz de 1,21 é 1,1 ao quadrado, que dá 1,21, né? A raiz de 6,25 é 2,5. A raiz de 1 sobre 4 é 1 sobre 2. A raiz de 9 sobre 25 é 3 sobre 5. A raiz de 0,04 é 0,2. A raiz de 100 é 10. Então, assim que a gente descobre infinitas raízes, e isso nos dá a possibilidade de descobrir quem é a raiz quadrada de cada número, né? Mais à frente a gente vai ver mais alguns exemplos que nos ajudarão. Continuando, a gente vai ver também agora a raiz enésima de A, como por exemplo, foi o que a gente viu anteriormente, que a raiz é o radical, né? O N é o índice, o A que está dentro da raiz é o radicando e o B é a raiz enésima de A, que é a raiz que eu estou procurando. Para A e B reais, não negativos e N um número natural maior que 1, quando N é ímpar, A e B podem ser negativos. Ou seja, se eu tenho um número ímpar no índice da minha raiz, isso quer dizer que o meu resultado pode ser negativo, né? O meu resultado e o meu radicando também ele pode ser negativo, dependendo se o índice da raiz for um número negativo. Propriedades da radiciação. Na primeira propriedade, a gente tem que n raiz de a elevado a n é igual a a. Por quê? Sendo n natural maior que 1, a real a, o número real negativo, se n é par. A real qualquer, se n é ímpar. Ou seja, se eu tenho um número, por exemplo, se eu tivesse a raiz quadrada de 2 elevado a 2, eu posso cortar, eliminar os dois, tanto o 2 da raiz como o 2 do radicando, que está elevado, e o meu resultado seria 2, né? Na segunda propriedade, a gente tem que n raiz de a elevado a m é igual a n vezes p, a elevado a m vezes p, ou a
elevado, ou a raiz de n a elevado a m, que é igual a n dividido por r, e dentro da raiz eu tenho a elevado a m dividido por r. Sendo, na propriedade diz que n, p e r teriam que ser um número natural maior que 1 e R um divisor comum de n e m, ou seja, o número que eu multiplicar, se eu tenho no meu radical, no meu índice e no meu expoente da raiz do radicando, eu posso multiplicar um número, por exemplo, um número qualquer, que seja divisível pelos dois números, ou eu posso também dividir, sendo que tem que ser um número maior ou um número natural maior que 1, ou um número divisor, no caso da divisão, um número que seja divisor dos dois. Na terceira propriedade, eu tenho que a raiz enésima de AB é a mesma coisa que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, sendo que n é um número natural maior que 1, A e B um real não negativo, se n é par, A e B um real qualquer, se n é ímpar, né? Ou seja, esse n é sempre o índice da minha raiz. Eu posso ter uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, mas se eu tiver dois números, multiplicação de dois números dentro de uma raiz é a mesma coisa que eu multiplicar cada um deles dentro de uma raiz separada. Na quarta propriedade, eu tenho que a raiz enésima de A sobre B é a mesma coisa que a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B, sendo que B tem que ser diferente de zero. N tem que ser um número natural maior que 1, sempre. A raiz quadrada, raiz cúbica, não existe uma raiz com índice 1, certo? O A sendo um número real, negativo, e B um número real positivo. Se n é par. A, um número real qualquer, e B, um número não nulo, se n é ímpar. O meu denominador nunca pode ser um número nem igual a zero, tem que ser diferente de zero. Ele pode ser negativo em casos se o n for um número ímpar. A quinta propriedade diz que se eu tenho a raiz enésima a raiz enésima da raiz elevada a m de A. É a mesma coisa que eu repetir a raiz e multiplicar os dois índices das raízes, tanto a de fora como a de dentro, sendo que n e m são natural maior que 1. Na sexta propriedade, eu tenho que n raiz de A, que é dentro do parênteses, elevado a m, que é igual a n raiz de A elevado a m. É a mesma coisa que eu pegar esse índice de fora e jogar para dentro do meu radicando da raiz, sendo que n e m são números naturais maior que 1. Aplicação das propriedades dos radicais. Cálculo de raízes exatas. Como que eu calculo uma raiz quando eu tenho um número muito grande? Nesse caso, eu trouxe um exemplo para vocês do número da raiz cúbica de 2.195. Eu posso pegar esse número, tirar o MMC desse número, né? Que eu vou descobrir alguns divisores desse número, sendo que todos os números que eu colocar dentro da raiz tem que ter a mesma potência. No exemplo aí, todos estão na potência de 3. Por exemplo, eu dividi o 21.952 por 2. Dividi depois o 10.975 por 2. Depois o 5.588 por 2. O 2.744 por 2. E assim, até chegar no 1, né? Até eu chegar no 7 dividido por 7, que deu 1. Então, eu descobri que se eu podia elevar o 2 elevado a 3,
mais o 2 vezes o 2 elevado a 3 vezes o 7 elevado a 3. Assim, depois eu dividi as raízes, consegui os resultados dessas raízes e encontrei 2 vezes 7 vezes 2 vezes 7, que deu 28. Então, a raiz cúbica de 21.952 é igual a 28. Então, se eu distribuir esses números, isso me dá uma forma mais fácil de encontrar esse resultado. Radicais semelhantes. 2 ou mais radicais são semelhantes quando possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Por exemplo, 2 raiz de 3 e 7 raiz de 3 são semelhantes. Por quê? As duas raízes são quadradas e o meu radicando, o radicando das duas também são iguais. Menos 4 raiz cúbica de 5 e menos 6 raiz cúbica de 5. Tanto o índice da raiz quanto o radicando dentro da raiz são iguais. Então, essas duas raízes são semelhantes. Potência com expoente racional. Observe os seguintes exemplos. Eu tenho 5 elevado a 6, que é igual a 5 elevado a 3. Ou eu posso também fazer essa raiz de 5 elevado a 6, que é igual a 5 elevado a 6 sobre 2. Porque 6 sobre 2 é igual a 3, né? Então, são formas diferentes de apresentar essas raízes. Igualmente, podemos transformar uma potência com expoente fracionário em um radical. Por exemplo, eu tenho 1 sobre 2, 7 elevado a 1 sobre 2. Eu posso pegar o meu numerador e transformar ele em índice da raiz, e tenho a raiz quadrada de 7. De modo geral, definimos que essa é a regra. A raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa que A elevado a M dividido por N, com A pertencente aos inteiros, M e N pertencente A pertencente aos reais, M e N pertencente aos naturais, sendo que A, N e M são maiores que zero. Podemos também transformar um radical com expoente fracionário, isto é, vale também a volta, que foi o que a gente viu no primeiro exemplo, né? A gente pode fazer a volta. Nesse caso aí eu tenho raiz de 19, é a mesma coisa que 19 elevado a 1 sobre 2. O exercício foi resolvido na multiplicação, pode também ter a resolução. Nesse caso aí, ó, se a gente for fazer inversamente, a gente consegue os mesmos resultados. Então, eu faço uma potência, uma radiciação ou uma radiciação. Como a gente viu lá no início da aula, a radiciação é o inverso da potenciação, né? Introdução de um fator no radical, eu tenho 2 vezes a raiz cúbica de 7, que é a mesma coisa que 2 raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 7, que é igual a 3 raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 7, que é igual a raiz cúbica de 56. O processo é rápido, pois é a mesma coisa que eu pegar um número e ir introduzindo ele dentro da raiz. Como aí, ó, 10 raiz quarta de 3, que é igual a raiz quarta de 10 elevado a 4 vezes 3. Ou seja, eu tenho que pegar o número que está fora, elevar ao mesmo índice da raiz e jogar ele dentro com esse índice. E sempre, em todos os exemplos, foi visto isso, ó, que eu pego o índice que está fora, elevo, por exemplo, no 6, raiz quadrada de 5. É 6 elevado a 2 vezes raiz de 5. Isso tudo dentro da raiz, ok? Aí eu venho aqui com a operação de adição e subtração. Só podemos adicionar algebricamente radicais semelhantes, ou seja, radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. E para tal, adicionamos algebricamente os coeficientes e conservamos o radical comum. Como, por exemplo, tem um exemplo aí, ó, efetue raiz quadrada de 3 mais 3 raiz quadrada de 3 menos 7 raiz quadrada de 3. A resolução, os 3 radicais são semelhantes, pois possuem o mesmo índice 2 e o mesmo radicando 3.
Adicionando algebricamente os coeficientes, podemos escrever que 3 mais a raiz quadrada de 3 mais 3 raiz quadrada de 3 menos 7 vezes a raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que menos 2 raiz quadrada de 3, né? Eu fazendo as multiplicações, sendo que eu tenho que prestar atenção que o meu radical e o meu índice tem que ser igual. Só podemos adicionar algebricamente radicais semelhantes, ou seja, radicais que possuem o mesmo índice, mesmo radicando, e para tal adicionamos algebricamente os coeficientes e conservamos o radical. Por exemplo, se eu tenho o índice da minha raiz aqui no caso já é diferente. Então, se eu tenho o índice da raiz diferente, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar esses números dentro do meu radicando para que eu consiga chegar a um resultado que eu tenha, que eu conserve o menor radicando, né? E eu consiga fazer com que esse número chegue o menor possível, operando tanto as raízes como os radicandos. Na multiplicação, só podemos multiplicar radicais homogêneos, ou seja, radicais que possuem o mesmo índice. E para tal, conservamos o índice comum e multiplicamos os radicandos. Por exemplo, na resolução, os dois números são homogêneos, pois possuem o mesmo índice 2, multiplicando os radicandos e conservando o índice. Podemos escrever que raiz de 2 vezes a raiz de 5 é a mesma coisa que eu dizer que tenho a raiz de 2 vezes 5, que é igual a 10. Se os radicais forem heterogêneos, ou seja, diferentes, ou seja, possuírem índices diferentes, devemos reduzi-los ao mesmo índice e, dessa forma, efetuar a multiplicação. Eu tenho que, nesse caso aí, eu tenho radicais com índices diferentes. O que eu posso fazer? Eu posso reduzir esses índices das raízes para que eu possa fazer uma multiplicação, assim como eu fiz no primeiro exemplo. E simplificando o radical, dessa forma a gente consegue uma raiz com um índice igual. No caso da divisão, só podemos dividir radicais homogêneos, ou seja, radicais que possuem o mesmo índice. Para tal, conservamos o índice comum e dividimos os radicais. Ou seja, eu só posso dividir um radical se eu tiver o mesmo índice na raiz. Caso eu não tenha, eu tenho que fazer a mesma coisa na multiplicação, né? Que foi racionalizar os radicais até chegar a um radical comum a todos. E agora a gente vai ver um pouco sobre a potenciação, né? Como é que eu opero essa potenciação? Nesse caso aqui, eu trouxe exemplos que mostram como que a gente opera uma potenciação. Por exemplo, se eu tenho um número dentro de uma raiz dentro do parênteses, no caso aí eu trouxe o exemplo do raiz de 5, raiz quinta de 2 elevado a 3, né? O que eu faço? Eu posso multiplicar essas raízes pela quantidade de vezes que está elevado fora do parênteses. Depois que eu multiplicá-las, eu posso introduzir essas raízes como são iguais dentro de um parênteses, de uma raiz só. Depois efetuar a potência, né? Ao qual a raiz está, ao qual o número que está dentro da raiz está elevado e conseguir o meu resultado. Ou seja, se eu tenho um número que está elevado dentro de uma raiz a um número e isso tudo está dentro do parênteses elevado a outro número, eu posso conservar o índice da minha raiz e multiplicar o número que eu tenho elevado dentro do meu índice com o número que eu tenho fora do parênteses. Essa é uma regra da potenciação, né? E no caso da radiciação, a radiciação ela vem para nos mostrar que a gente pode sim ter uma raiz dentro de outra, que é de modo geral, satisfeitas as condições de existência de radicais envolvidos, podemos indicar a radiciação de um radical assim. Eu tenho a raiz n raiz de m a
que é a mesma coisa que eu multiplicar os radicais. Na potenciação, eu não multiplicava o índice da raiz, né? Eu multiplicava a potência do meu número e a potência que estava fora do meu parênteses. Já na radiciação, é diferente. Eu posso multiplicar as potências que eu tenho nas minhas raízes, sendo que eu tenho uma raiz sobre outra, eu posso simplesmente conservar o radical e multiplicar essas raízes. Na racionalização de números, no caso, se eu tenho 8 raiz quadrada de 3, eu posso simplesmente multiplicar isso pela raiz quadrada, né, que é para me fazer a racionalização, né? Eu multiplicando, como está mostrando aqui, ó, a raiz quadrada de 3 vezes sobre a raiz quadrada de 3, consigo chegar a 8 raiz de 3 sobre 3. Essa racionalização é feita porque não podemos ter o denominador com uma raiz, né? Com uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, seja como for. Como você pode se notar, o denominador agora é um número radical, que é 3, né? Não mais raiz de 3. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essas regras e como fazer essas aplicações de radiciação.